Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com os amados irmãos nesta tarde para estarmos assim falando um pouco acerca de um livro que tem uma influência espiritual muito grande, no valor anacrônico nos nossos dias, em sua aplicação para os dias atuais, para a nossa sociedade secularizada, que é o livro de Abacuque. O livro de Abacuque traz alguns ensinamentos para as nossas vidas, ensinamentos estes que nos compele a cada dia a qual nós vivemos a estarmos na posição do profeta Abacuque, posição esta de pessoa, de servo de Deus, de cidadão e de perseverantes homens e mulheres de Deus que buscam e oram a Deus e se humilham pela sua nação corrompida. Vejamos um pouco acerca do livro do profeta Abacuque. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro do profeta Abacuque, todo livro nos traz uma lição. Porém, nós queremos falar acerca de Abacuque capítulo 3 e versículo de número 2, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado, ainda que as malhadas, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando olhamos para os livros proféticos do Antigo Testamento, nós podemos observar que são 17 livros proféticos do Antigo Testamento, dentre eles profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores e menores não são dado esse epíteto, por assim dizer, porque eles tinham uma estatura maior ou menor do que outros. Não. Assim são chamados profetas maiores e profetas menores apenas pelo fato do material histórico que, um exemplo, o profeta Isaías tem do profeta Naum, Abacuque, Sofonias ou Miqueias. Eles são chamados de profetas maiores apenas pela quantidade de material escrito que tem. Isso é o que distingue os profetas maiores dos profetas menores. Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, estes são os profetas maiores, diferenciados dos profetas menores, que têm uma quantidade menor de material escrito, que são estes: Naum, Miqueias, Obadias, Sofonias, Malaquias, Ageu e Naum. Todos estes homens de Deus tiveram uma participação muito grande nos seus escritos, os antepassados. E já que são 17 os livros proféticos do Antigo Testamento, como nós havíamos dito que dividem-se em profetas maiores e menores, são assim chamados apenas pela quantidade de material escrito. O tempo dos profetas, o tempo a qual eles viveram, foi uma época brilhante no ramo da ciência, no ramo da política e da estratégia, sem que, todavia, nenhum sábio, nenhum entendido, nenhum homem que galgava as posições mais elevadas da sociedade remota daquela época pudesse ultrapassar ou pudesse tirar o critério espiritual e visão que esses homens de Deus tinham naquele tempo, que foram os homens que profetizavam sobre Israel e sobre Judá. Esta palavra profeta
ela é derivada do vocábulo grego que quer dizer profetes, composto pela preposição pro, que tem um valor locativo e equivalente a diante de ou na presença de, e o verbo femi, que significa dizer ou anunciar. Na Septuaginta, a tradução do Novo Testamento, nós encontramos a palavra profetes como tradução da palavra hebraica nabi, que está relacionada a esta última palavra que nós citamos. E há várias outras palavras também semíticas, cujo significado principal remete a anunciar ou comunicar alguma mensagem. Este é o significado da palavra profeta. Abacuque, cujo nome significa abraço, ele profetizou a Judá entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônicos. O livro é o único no seu gênero, por não ser uma profecia dirigida diretamente a Israel, e sim um diálogo entre o profeta e Deus. Mas nós temos algumas causas a apresentar e a saber que há o juízo de Deus. Por que o juízo de Deus desce sobre o seu povo? Quais são as causas que levam o juízo de Deus a descer sobre aquele povo, sobre aquela nação de Nínive? Primeiro motivo que leva o povo a ser castigado por Deus é pela sua desobediência. Capítulo 2 e o versículo 6 do livro de Abacuque. O segundo motivo é a ganância, capítulo 2, verso 9. O terceiro motivo, a violência, Abacuque 2, versículo 12. O quarto motivo é a libertinagem, Abacuque capítulo 2, verso de número 15. E o quinto e último motivo se dá pela sua idolatria. A idolatria do povo imperava. A idolatria do povo estava acima da adoração a Deus, e Deus não aceita o segundo lugar no coração do povo. Capítulo 2, versículo de número 18 e o verso de número 20. E Deus manda que Abacuque escreva numa tábua para todo mundo ver a ira de Deus aplacada sobre aquele povo. Deus diz: olha, Abacuque, escreve em uma grande placa, faz uma grande tábua e coloca na entrada da cidade, de modo que até mesmo aqueles que passem com pressa e passem correndo vejam o que está escrito neste recado, nesta placa. E Abacuque obedece à voz de Deus e faz esse recado para que todos ali vissem a ira de Deus se aplacando sobre aquela terra. Para algumas pessoas que falavam arcadiano, o significado do nome Abacuque, que para eles se chamava Cabacuca, poderia indicar uma planta silvestre. E Abacuque, que significa abraço, era o que realmente e justamente o povo estava precisando de Deus, de um abraço. Abacuque chega na hora certa, e o significado do seu nome traz embutido na sua etimologia, digamos assim, espiritual, o significado mais preciso de que Deus queria abraçar aquela nação e os livrar de seu pecado. E quando nós vemos que Deus parecia tão distante daquele povo, Deus queria abraçar, Deus queria perdoar, porém aquele povo não se rendia do seu pecado, por isso a distância entre Deus e aquele povo. As palavras de Abacuque
o nome que aparece no hebraico quando Abacuque clama dizendo: Deus, até quando haverá derramamento de sangue? Até quando tu permitirás, tu não ouvirás as minhas orações? A palavra que aparece no hebraico é Hamas. E esta palavra Hamas significa violência seguida de derramamento de sangue. E esse termo Hamas, que aparece 6 vezes no livro de Abacuque e 68 vezes no livro massorético da Bíblia Sagrada, que é um texto hebraico da Sagrada Escritura. Queridos irmãos, nós podemos perceber, trazendo uma leitura anacrônica para os nossos dias de hoje, que nós estamos perdendo a perseverança na oração. Nós queremos uma resposta imediata, nós queremos uma resposta rápida. Quero usar aqui uma palavra dos nossos dias atuais, queremos uma resposta nissimiojo, uma resposta de micro-ondas que a gente coloca e com 5 minutos já está pronto. A resposta de Deus não é com 5 nem 10 minutos. Pode acontecer de você orar, de nós orarmos e Deus imediatamente responder a sua oração, como aconteceu muitas vezes na Bíblia. Eliseu orou, Elias orou e a Bíblia diz que na hora que Elias orou, o fogo desceu sobre o holocausto e consumiu o holocausto de Elias no Monte Carmelo e o nome de Deus foi glorificado. Porém, nem todas as vezes acontece assim em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos ficar de joelhos mais tempo diante de Deus. E quando nós olhamos para as coisas que Deus faz, existem 3 respostas de Deus. A primeira é o sim, a segunda é o não e a terceira é o espere. Eu diria que ainda tem uma 4ª resposta de Deus, que é o silêncio. E, irmão, o que é que Deus está querendo dizer quando Ele está em silêncio? Ele está querendo dizer: eu sou Deus e falo quando eu quiser. Então, quando nós olhamos para o que Abacuque estava passando, nós vemos que a Igreja de Deus, no século 21, está precisando de um avivamento. E é por isso que Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Deus diz a Abacuque: tomem do cálice da minha mão direita, se humilhem, até as pedras irão clamar se vocês não clamarem. O povo estava necessitado da redenção de Deus, e graças a Deus que naquele período Deus havia levantado Abacuque para clamar pelaquela nação. Então, que eu e que você sejamos um verdadeiro Abacuque no nosso tempo. Que nós venhamos pegar o pecado da nossa nação, pegar e nos agarrar com a causa do nosso Brasil e dobrar os nossos joelhos e ralar a boca no chão, no pó, e dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Amém? Então fique com esta palavra e que a partir de hoje você possa dizer: Deus, eu quero ser um Abacuque. Eu quero ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um idoso que clama, independente da faixa etária de idade, que clama pela minha nação e pelo meu povo em busca de uma resposta mesmo que ela demore. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.